Caso Daniel Silveira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dá 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar a anistia ao deputado Daniel Silveira. Vamos acionar a repórter Paula Cuenca, diretamente de Brasília, que vai trazer os detalhes dessa informação. Bem-vinda de volta, Paula. Olá, bom dia de novo. Pois é, a ministra Rosa Weber deu um prazo de 10 dias para que o presidente da República, a presidência, explique por que deu essa graça ao deputado federal Daniel Silveira por conta de uma condenação feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal por crimes cometidos pelo parlamentar, tanto de grave ofensa e ameaça aos membros da Suprema Corte, quanto por impedir o livre exercício dos poderes. Por conta disso, então, a presidência da República vai ter esse prazo para dar essa resposta e é também um prazo que fica para o Supremo Tribunal Federal ainda analisar a situação, talvez deixar a poeira baixar a respeito desse assunto, para então ter alguma atitude a respeito da graça que foi concedido, o indulto concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Até porque a gente lembra que essa graça foi concedida até poucas horas depois da condenação do parlamentar. Ainda teve uma troca de dia, mas foram poucas horas depois e pegou os magistrados da Suprema Corte de surpresa. E também é algo visto até como uma certa atitude que foi ousada por parte do presidente da República. Ainda nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, se analisa o fato desse caso ainda não ter o trânsito em julgado e também o fato dessa graça ter sido concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a uma pessoa que é próxima dele. Não houve um princípio de impessoalidade no momento de dar esse indulto, algo que acontece geralmente quando os indultos que são concedidos ao final do ano de forma coletiva são feitos tanto por governadores estaduais quanto também pode ser feito pelo presidente da República. Não existe uma relação direta entre a pessoa que recebe esse indulto e quem acaba concedendo, no caso ali o presidente da República. Então, diversos cenários são analisados e nesse prazo de 10 dias para que a presidência dê explicações a respeito dessa decisão tomada, também o Supremo Tribunal Federal deve se organizar a respeito de como deve ser dada uma resposta sobre esse assunto. Esse prazo de 10 dias, ele foi colocado para o presidente da República dentro de processos que estão no Supremo Tribunal Federal e que foram protocolados por partidos de oposição que estão justamente questionando o decreto da graça concedida ao parlamentar Daniel Silveira. Pois é, destaque que está movimentando o noticiário nacional. A Paula Cuenca continua acompanhando o assunto e volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. Seguimos com análise, seguimos com opinião. Ricardo Salles com a gente. Salles, como você vê esse pedido da ministra Rosa Weber para o Executivo Federal, pedindo justamente que Jair Bolsonaro se explique num prazo de 10 dias? Há pouco, Diogo Schelp falou em uma espécie de proforma justamente para dar uma resposta àqueles partidos que protocolaram ações e solicitações para que o governo federal se explique. E gostaria de saber de você, Salles, alguma chance, alguma possibilidade do Supremo conseguir reverter esse benefício concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira? Daniel, espero que não. E por uma questão simples. Esta é uma prerrogativa do presidente da República, está absolutamente coberta pelas garantias constitucionais, seguiu o rito como deve ser um decreto do presidente da República nesse aspecto. Não é? O próprio julgamento já foi bastante divulgado na imprensa no passado, em que esses mesmos ministros, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, reconhecem a liberalidade do presidente em conceder indulto de graça, né? Indulto ou decreto de graça para corrigir injustiças de acordo com a sua discricionariedade. Portanto, aí não há ilegalidade ou inconstitucionalidade nenhuma. Segundo, não são necessários 10 dias para entender o porquê deste decreto. As razões, a motivação jurídica e política do decreto de graça está bastante bem delineada nos considerandos que fazem parte integrante do decreto assinado pelo presidente da República. E não bastasse isso, a quantidade de ilegalidades e excessos estão contidos nos próprios votos proferidos na sessão de julgamento que decidiu pela condenação do Daniel Silveira. Sobretudo no caso, e aí tratou a Paula Cuenca comentou aqui o tema da impessoalidade. Ora, não há maior mácula ou fragilidade da impessoalidade
do que o próprio julgamento. O ministro Alexandre de Moraes foi vítima, mas também foi, ao mesmo tempo, acusador, instruiu o processo e julgou o processo. Ou seja, não há maior caso de não observância da impessoalidade do que o próprio julgamento. Portanto, quero crer que esses 10 dias, que são protocolares, são consequência dos pedidos formulados pela oposição, que usa e abusa do direito de acesso ao judiciário para permanentemente fustigar o governo federal e atrapalhar a vida do Brasil e dos brasileiros. São 10 dias, mas a resposta pode chegar antes, né? Eu entendi da resposta de Salles que seria melhor que fosse mais rápido, né, Salles? Que essa questão seja pacificada o quanto antes. Eu concordo, eu acho que não dá para empurrar esse assunto para debaixo do tapete, por exemplo, encerrando essa questão ou não analisando a questão, deixando na gaveta esses processos apresentados pelos partidos de oposição, porque tratam de temas muito conceituais, importantes para a nossa democracia, que, apesar de tudo, não é assim tão longeva, é recente, algumas décadas. Então, se a gente pegar o caso do julgamento do Daniel Silveira e o indulto no conjunto, tem temas ali como o da imunidade parlamentar, o da democracia em si, do exercício, né, o livre exercício dos poderes, a questão da liberdade de expressão, que tem sido mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro com tanta frequência. Então eu acredito que sim, esses temas devem sim ser discutidos de maneira exaustiva, né, para que se tenha de fato uma pacificação desses temas, até onde vai o poder do indulto, e também a própria questão da condenação de Daniel Silveira. Se no final das contas o indulto valer e ele for perdoado, de fato não tiver que cumprir a pena, que assim seja, mas que essas questões sejam de fato discutidas e pacificadas. Eu vou reiterar o que eu disse aqui mais cedo. Eu acho que isso não precisava ser prolongado nem mesmo pela ministra Rosa Weber. Ela devia seguir o que o presidente do STF, Luiz Fux, disse e pediu aos colegas de STF quando ele assumiu a presidência. Vamos restabelecer a ordem constitucional no STF, que é ser um órgão revisor da Constituição. Então, ela não precisava ficar dando prazo, pedindo explicação sobre o que já está escrito no decreto. A justificativa já está ali. Leia e diga se é constitucional ou não, que é meramente isso a função do ministro do STF, do juiz supremo, né? Veja como a instabilidade, a insegurança jurídica se estabelece a partir dessa aceitação por parte do STF de esperneios de parlamentares que estão sempre tentando legislar através do judiciário. Aqui, ó, uma decisão da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro fixou o prazo de 72 horas para que o governo de Jair Bolsonaro explique o decreto que concedeu o indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira. Informação do jornal O Globo foi assinada pelo juiz federal substituto Carlos Ferreira de Aguiar e está relacionada a uma ação que alega desvio de finalidade, Paraná. Então, veja, a ministra do STF que está com essa ação, instância máxima do judiciário, dá 10 dias para o presidente explicar. O juiz substituto da Justiça Federal do Rio de Janeiro dá 72 horas. Daqui a pouco vem um juiz de uma outra comarca e dá 5 horas. Daqui a pouco um dá 5 minutos. É uma insegurança jurídica absurda que está sendo instalada no Brasil porque o STF não cumpre o seu regramento ali estabelecido para o seu trabalho no STF, que é meramente dizer é constitucional ou não é. E o indulto eles mesmos já disseram em análises anteriores. Então é prorrogar demais essa discussão que já deveria ter sido encerrada.